Olá, seja bem-vindo, meu nome é Rui Nóbrega, hoje nós vamos para a aula número 6. Lembrando, a aula passada foi a aula número 5, nós falamos um pouco do operacional, de como funciona o setup. Vamos hoje dar continuidade, lembrando, naquele dia nós falamos sobre o setup Chicago, que ele é feito contra a tendência, mas eu falei, você compra o programa. Criar setup é obrigação sua. Eu dou setups de exemplos. Então o que eu estou lhe ensinando agora, as próximas aulas, como fazer um setup. Então nós dissemos que o setup Chicago, vou aqui ligar para lembrar. Acho que vou ter que desligar de novo. Não está respondendo. Às vezes isso acontece. Pronto. Então vamos aguardar 9h40 para começar a operação. Então, lembrando, nós estamos aqui fazendo um outro setup. O setup Chicago é contra a tendência. Então agora nós estamos aqui vendo como que seria criar um setup, né? Então de onde eu tiro os números? Eu tenho que inventar um número, né? Para colocar ali qual é a média, qual é a distância. Mas eu tive a ideia aqui de vou testar aqui este setup ao contrário, a favor da tendência. O problema que eu vejo é que a favor da tendência eu quero que ele ande mais. Quando ele bate na linha, ele está voltando. Ele bate e está voltando. Então, eu falei, eu vou ver se eu entrar mais cedo, se eu tenho mais campo para andar a favor da tendência. Vai funcionar? Eu não sei. Fazer um setup é não sei. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. A gente tem uma ideia e a gente vai fazer igual uma receita. A gente vai fazer a ideia e vai ver se vai dar certo. Então eu não vou nem mexer aqui, ó. São de duas médias. Média 1 tá 2, DX60. Você pode chegar aqui e colocar DX50. Então vou colocar aqui DX50, era 60 por 50. E agora na segunda média, porque o que caracteriza a entrada é o canal da segunda média. Como eu estou vendo que ele está batendo e saindo, eu vou colocar aqui 70, baixei 20 pontos. E vou baixar 20 aqui também. Então eu vou pôr 130. Aqui eu vou colocar 70, aqui eu vou colocar 130. Como o stop tudo deu certo, não estopou, eu posso vir aqui, se eu quiser, aqui em aumento de posição. Vamos ver aqui, aumento de posição. Eu venho aqui, onde está aqui. 200, 500, eu quero mudar, eu quero pôr 250, eu quero pôr 150, eu quero pôr 200, 400, 700, 200, 500, eu quero pôr 1000 aqui, o stop para 1500. Você pode mudar, você pode chegar aqui e falar, bem, aqui, em vez de 800, eu quero pôr 1000. 1000. Aí eu vou ir lá em cima no stop. O stop está como aqui? Como eu vou entrar mais cedo, né? Que nós estávamos entrando com 90, agora eu pus 70. Então aqui eu vou colocar 1400. Então eu pus lá de 800 para 1000, aumentei 200 pontos. E eu aqui aumentei mais 200 no stop. De 1000, porque lá vai entrar com 1000. Então vamos ver. Voltar aqui no aumento de posição. 200,
de daqui, ele vai entrar, se andar 200 pontos, entra, se andar mais 300, entra, e depois eu vou dar um espaço para mais 500 pontos, ou seja, 1000 pontos aqui. Os aumentos vou deixar igual, só que aqui embaixo eu preciso vir aqui, ó, que aqui está o stop, eu mudei lá em cima, então o valor não é mais esse. Na outra aula eu vou falar, aqui nós temos uma planilha, aliás eu vou mostrar agora, né? Preciso que vocês saibam. Tem uma planilha, que essa planilha está dentro do escritório. Vocês têm que quando você compra o robô, você tem que se cadastrar em uma plataforma, onde você pode lá dentro pagar suas mensalidades. Lá dentro tem material, falando apostila, falando do robô, e tem essa planilha. Então você vai clicar nessa planilha. Então vamos ver aqui enquanto ela abre, nossos aumentos quais são e como nós fazemos. 200 pontos, 500 e 1000, 1312. Então, eu tenho a planilha. Abriu mais de uma. Deixa eu fechar aqui. Você precisa usar essa planilha para fazer os seus setups, para saber quanto está custando. Então aqui em cima, ó, cálculo stop dólar, aqui em cima, aqui embaixo, cálculo stop índice, aqui para ações. Nós vamos trabalhar com índice. Então 200, 500, aqui no lugar do 800 nós vamos pôr 1000 e ali nós vamos pôr 1400. Para quanto? R$ 1.879. Olha, não ficou tão ruim, né? 1.879 o preço desse setup. E nós saímos de um stop de 1.200 para 1.400. Ou seja, estou mais seguro, vou aguentar mais caminho. Então agora, uma vez feito isso, já sei o valor 1.879. Eu vou aqui fazer o quê? Dar um play para ver como ele vai se portar. Tinha feito na semana passada, na aula passada, esse setup. Opa, deu erro. Tinha feito R$200. Ele fez 149 original contra a tendência. Fez R$200 a favor da tendência. E agora nós vamos ver. Tem muita coisa aberta no meu computador. Quanto ele vai fazer, que nós diminuímos, ou seja, o que estava acontecendo? Deixa eu continuar. Ele estava batendo na linha e voltando. Então eu quero que tenha um espaço para ele entrar e ainda caminhar um pouco a favor da tendência. Então eu acho que se eu entrar um pouquinho antes, talvez seja bom para mim. Então vocês têm que aprender isso, porque é responsabilidade de você fazer o seu setup. Quando você usar o meu, é que você testou e disse, eu gostei, vou usar este. Mas você testou, não é porque eu fiz. Porque eu já lhe falei, o setup, ele o mercado é dinâmico, ele muda. Então, às vezes, se você pensar que, por exemplo, no robô contra a tendência, quando eu quero ficar mais protegido, eu aumento a linha. Então, por isso tem o 1 que é aqui no 90, o 2 eu ponho no 120, o 3 no 150, que eu entrando lá, ele vai voltar. Mas no a favor da tendência, eu não sei se aumentando é bom. E tem que fazer testes, tem que testar. A gente precisa ter um setup que a gente faça e veja que os dias que vai perder uma vez, mas que os dias que eu ganho, paga e sobra dinheiro.
Então, qual é a característica do setup? É que os dias que ganhará mais. Tem gente que vai rodar, mas eu faço um pouquinho, eu saio. Se você fizer isso de fazer um pouquinho e sair, fazer um pouquinho e sair, você não vai ter dinheiro para pagar o stop. O stop vai vir. Tem que vir. Se existir robô que não stopa, primeiro que eu não estaria mais aqui. Eu já estava nadando em dinheiro em algum lugar do mundo. Então, veja bem, com a entrada da média 2, que é a média 2 que faz o canal aqui, determina a entrada, eu diminuí da média 1 de 60 para 50 e da média 2 eu diminuí de 90 para 70. Estava 90 com 150, eu pus 70, 130. Fazendo o canal ficar mais perto da média. Então ele vai entrar mais fácil. Ele está agora está até olha só, está atravessando. Antigamente ele batia e voltava. Agora nós temos picos até... Como ele é a favor da tendência, é bom que ande um pouquinho mais. Olha, como eu tinha feito R$200 na aula passada, ele agora está com R$518, R$522. E nós estamos às 11h29 da manhã. Isso que eu estou fazendo aqui, vocês viram, eu não tenho esse setup, coloquei 200, 500, 1000, 1400, eu não tenho ele feito, eu fiz hoje aqui para aula. Então não é indicação, é apenas ensinando vocês a fazerem. Para vocês terem parâmetros para tomar de decisão. Então o meu setup está ali, o Avaí, por exemplo, está lá com stop de 850, ruim, mas eu acho que 850 é pouco, eu vou espaçar mais os aumentos aqui e pôr o stop mais lá para frente para ficar mais seguro. Você tem que fazer isso, você deve fazer, você pode fazer, porque eu vendo para você um software e uma educação, um curso. Imagina que você está num curso de bolo. Eu estou te ensinando a fazer bolo. Aí você vai em casa e faz um bolo maravilhoso. E no dia seguinte o bolo fica ruim. Aí você liga para a minha escola e fala: o teu curso não presta. Mas o teu bolo ficou maravilhoso ontem. Porque ninguém... Às vezes tem gente que perde, reclama quando perde. Mas quando ganha, ele não fala. Se ele ganhou um dia e perdeu no outro, o que deu errado? Então a gente tem que afinar o que está errando. Que se acerta, e tem dia que um perde e 10 pessoas ganham. O que aconteceu? Agora, não é culpa do robô nem do setup quando uma pessoa ganha e a outra perde dentro do mesmo setup. Isso é delay, é internet. Ah, mas a minha internet é maravilhosa. Não, toda internet tem falha. A maravilhosa tem hora que para. Por 1 milésimo de segundo, 2, 3, e pode ser naquele momento que o seu computador parou e você não viu. Toda internet falha, todas. E ainda tem delay de tempo, tem fila de booking. Pode acontecer de um setup, de duas pessoas usando o mesmo setup, dar resultados diferentes. Por isso que eu não considero diferenças de conta demo para conta real, porque de real para real também dá diferença. Já bem, nesta aula, nós estamos fazendo um setup aqui, inventado agora assim, do nada, que às 12h40 já fez 50% do capital. Então, se você roda um setup que faz 10% ao dia, em 10% ao dia, em 10 dias ele vai fazer 100% do capital. Se houver uma falha em um mês, você vai sair no 0 a 0. Agora, nós temos que
trabalhar até errar muito menos do que se ganha, para que as perdas, quando acontecer, sejam mínimas. Então eu posso perder uma vez a cada 3 meses, ou perder, por exemplo, assim, se eu estou rodando 10 setups, todo mês eu perco um, mas os 10 sobra dinheiro, paga o stop e sobra bastante. Então se eu tenho, por exemplo, um setup de 1.800, um de 1.500, um de 2.000, eu estou rodando 10 setups, estou operando 25 mil. Então você vai trabalhar com esses 25 mil para fazer o quê? Na média de 5 a 10% ao dia, que é fazer 20 mil por mês. Mas se a gente arrisca pouco, a gente ganha pouco, e se tomar um stop não paga. E se arrisca muito, perde. Então tem que ter uma medida do arriscar pouco e do arriscar muito. Mas agora nós estamos rodando esse setup aqui no dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro, gente, foi ontem. Um dia de extrema volatilidade. Um dia terrível. Em conta demo, veja bem, nós aumentamos o stop deste robô de 1.200 para 1.400. Então ele ficou bem mais seguro. Estamos aqui com R$ 1.028. Aqui não tem fila de booking. Então, óbvio que aqui até se a internet roda, em backtest, até se a internet cair, ele continua rodando. Claro que pode ter diferença daqui para uma real. Pode, mas o que nós não estamos aqui interessados em que ele vai fazer R$1.000. Se fosse 700, estaria maravilhoso. O que a gente precisa ver aqui no backtest é que o que é igual aqui e na real é que ele vai sair daqui até aqui caminhando 1.000, 2.000, 3.000 pontos e o robô aguentou. É isso que você testa no backtest. É se ele aguentou a descida, se aguentou a subida. O valor, isso não importa. Se é um pouquinho menos, um pouquinho mais, porque em real para real, você pode estar você rodando e a sua esposa, cada um no seu computador, o mesmo setup, dar resultados diferentes em conta real. Então esse negócio de diferença de valor, isso não pode. A sua mulher pode estar dentro da sua casa, ela sair negativa e você positiva no mesmo setup. Mas por quê? Fila de booking, delay de internet, internet e fila de booking. Essas duas coisas nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle, não tem o que fazer. Disso nós somos vítimas. Não dá para fazer nada. Então eu disse que nós tínhamos feito R$200, mas não foi no dia 10, foi no dia 8. Vamos sair daqui. Agora, eu diminuí aqui num robô, este robô aqui, esse teste de tendência, vou deixar bem claro. Tendência é totalmente diferente de contratendência. Por exemplo, eu diminuí o DX aqui. Se fosse para a contratendência, eu tinha que aumentar. Este não aumentar, que ele já está feito. Eu já tenho o robô no Chicago 2, o Chicago 3, mas este daqui eu olhei que ele estava. Eu achei que se eu entrasse mais cedo seria mais fácil de fazer dinheiro. Então por isso que eu entrei antes. Então vamos aguardar terminar aqui, que termina 14h30, e vamos rodar o dia 8, que foi o dia que fez R$148, ele normal contra a tendência, fez 200 a favor da tendência, e com esta mudança eu quero ver se ele... Mas assim, se ele aguentou o dia de ontem, nós podemos testar aqui, por exemplo, um dia muito forte. Nós tivemos aí 2 de setembro, 5 de agosto, são dias de payroll, rolagem. Então que a gente pode testar outros dias para ver como ele se comporta. R$14,32, acabou R$1.100. Vamos ver aqui então que na aula passada nós fez R$200 no dia 8. Então vamos por aqui, dia 8 para dia 9. E lembrando, enquanto ele começa, que nós pegamos o robô Chicago, que tem um aumento de posição, ele entra com média 2
60, nós colocamos 2,50, média 3, nossa, tô de novo aguardando, vamos ver aqui. Média 3, a média 2 era média 3 DX90 e nós colocamos 70, era 90, 150, colocamos 70, 130, diminuímos para entrar mais cedo, porque ele é a favor da tendência. Eu quero chegar na linha e ainda caminhar para frente. Na contratendência, eu quero chegar na linha e voltar. Então, a favor da tendência, eu quero chegar na linha e andar um pouco mais para frente. Contra a tendência, eu quero parando para explicar. Quando bate na linha, contra a tendência, eu quero voltar. Quando bate na linha a favor da tendência, eu quero continuar. Para fazer o meu gain está para frente. Quando é contra a tendência, eu bato aqui, o meu gain está para trás. A favor da tendência, eu bato aqui, meu gain está para cima. Então, eu quero chegar aqui e ir para cima. Por isso, eu abaixei essa linha que era 90, pus para trás, 70. Lembrando, se tiverem dúvidas, se já estiverem no grupo, perguntem. Se não estiverem no grupo, entrem em contato para tirar dúvidas. Depois de testar esse dia, eu vou testar um dos piores dias do ano, mas de ser um dia muito, muito fraco. E nós temos dois momentos ruins no mercado. É ser muito forte, estando despreparado. Eu gosto de movimento forte, mas me preparando para ele. Porque movimento forte, se você se preparar, saber o quanto caminho você vai ter, os aumentos de posição bom, você faz bastante dinheiro. Que nós vimos aí R$1.000 no dia. E ontem nós fizemos R$900 até 1h da tarde e pouco. Com esse robô contra Chicago 1 contra a tendência. Vamos ver aqui quanto que ele vai fazer. Ele fez R$200. Né? Tinha feito na aula passada, na aula 5. E não é só ver quanto faz, é ver se aguenta, se não estopa, porque às vezes a gente faz o setup e não dá certo. Fazer um setup não é fácil. Eu levo meses, às vezes, para conseguir fazer um. Às vezes a gente pega um setup que faz um dia, 2, um mês maravilhoso, chega no outro e não passa. Bem, nós estamos às 11 horas com R$200. Ele vai até às 14. Parece que vai fazer mais. Tinha feito 200 na aula passada. Então vocês precisam entender que os setups, o setup este daqui, por exemplo, New York, temos o robô New York, o stop é curto. Você pode ir lá, pegar aquele setup de exemplo e você alterar, mudando os aumentos de posição, espaçando mais, colocando um stop maior, deixando os mesmos números de contrato de aumento, alterando, você tem a planilha ali para ver os custos, quanto vai fazer o robô e você criar o seu setup. Quando eu vendo este robô é para você aprender a fazer o seu setup e não rodar o meu sempre e depender de mim. O meu que eu uso, como eu faço, para minha estratégia funciona.
o número de robôs que eu uso, o número de contratos. Por exemplo, eu nunca coloco 2 contratos de entrada num setup, nunca. Eu prefiro rodar 20 robôs diferentes do que colocar mais contratos em um. Por quê? Porque quanto mais barato for, se perder, perde menos e os que estão ganhando vão compensar. Tem gente que fala, Rui, mas eu posso colocar 2, 3, 4 contratos num robô? Isso para mim é loucura. Eu poderia colocar outro robô de um contrato. Então eu tenho um robô de 2 mil, eu ponho 3 contratos para ele virar 6? Não, eu ponho 3 diferentes de 2. Que aí, se um perder, os outros 2 estão ganhando. Por mais contratos em um setup, para mim, é completamente errado. Agora, para mim, para você, eu não sei. Eu tenho um amigo que roda robô de 100 mil reais. Quando ele perde 100 mil de uma vez. Ele tem estômago para isso? E a estratégia dele, ele diz que ganha mais do que perde, que quando perde os 100 já ganhou 200. Então você tem que criar a sua. O que precisa ser entendido, que o que eu vendo para vocês é o software. E os setups e o curso de exemplo, como este que nós fizemos aqui hoje, esses números, ele não existe. Eu não tenho nenhum setup com esse aumento, com essa disposição, desse jeito. Nós fizemos isto aqui de exemplo para esta aula. Olha aí, resultado de hoje. Na aula passada, se você voltar na aula passada, que eu rodei o Chicago, ele fez 200 reais. Nesta aula nós fizemos essa alteração, estamos com 340. E olha que ainda está em operação, vamos ver como é que ele termina até as 14h30. Então você vê, 371 reais. Em 10 dias, se fizer 10 dias de 180, já faz o capital. Então é muito difícil, ó, já passou, vamos agora testar um dia que é o pior, é um dos piores dias do ano. Mas de contrário, não de força, de não força. Dia fraco, dia 29 de abril. Então quando você for testar aqueles setups naquelas datas de payroll, rolagem CPI, nunca esqueça de rodar dia 22 de abril e dia 29 de abril de 2022. Mas o 29 é pior ainda. Só vou rodar aqui no 29. 29 para 30 de abril. Vamos ver como este setup se sai. Porque setups maravilhosos param e travam nesse dia. Para entrar, quer dizer, eu deixo de fazer setup porque eu não consigo passar esse dia. Vamos ver se agora, se ele suportou o dia de ontem, se ele suportou, vai suportar hoje. E aí a gente testa aqui dia 2 de setembro, que foi um payroll também danado de forte. Dia 5 de agosto, a gente testa e fala, puxa, validou o setup? Não. Aí ele está pronto para a gente testar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí você vai precisar pegar estes números que eu pus aqui hoje e testar o mês, todos os dias, o mês de janeiro inteiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. E aí vocês vão falar para mim, Rui, aquele setup da aula 6, eu testei aqui o ano inteiro e ele passou. Ok, você está falando isso para mim para quê? Vai ser bom que os outros alunos vão saber, a gente vai poder divulgar que o setup foi validado e está funcionando. E você pode, então, começar a pensar em criar outros setups para você ajudar outras pessoas. Mas você tem que criar os seus setups. Você precisa ajustar os meus para o que você acha melhor ou criar.
mas tem que passar por todos os payroll, rolagem, ou você faz um setup e diz, os meus eu vou fazer, ele passa o mês todo, mas não passa nunca em rolagem e payroll. Tá bom também. Precisa passar na rolagem para ser bom? Não. Se ele passar todos os dias normais, sem payroll, rola ajuste do FED CPI, nesses dias sai fora, tem lá o intervalo de negociação, ou não opera na hora da notícia, ou não opera o dia inteiro, ou aumenta o DX nesse horário, ou muda. Robô de tendência, robô a favor da tendência, eu não sei se aumentar DX é bom. Não sei. Eu, quando fiz isso na live, que eu falei a primeira vez, eu disse, eu fiz alguns testes e passou em alguns testes. Mas passa sempre? Não. E outra coisa, você precisa aprender a escolher alguns setups para você e usar os mesmos sempre. Se você muda sempre, você está rodando o Fusca, daqui a pouco roda o Thor, aí o Thor, tava na época do Thor perder, muda o outro. Você tem que escolher 2, 3, 4 que você vai rodar e se melhorar você e o setup para você rodar. Ajuste o setup para você. Aí eu mudo quer mudar o aumento de posição? Quer mudar o DX? Quer mudar o stop? Ajusta, mas faça um bom setup para você. 1, 2, 3, 4 que você vai rodar. Bem, 12h43, eu acredito que ele vai passar aqui. E este é um dia que estopa muito robô por ser um dia sem força. Você vê como ele fica aqui, ó. Pô, olha só como ele fica. Ele nem na linha, ele é bem lento, olha lá. Ele vai, a tendência, aqui ele fez uma entradinha. E aí é um perigo de ele continuar, como nós estamos a favor da tendência, ele entrou aqui que ia, mas voltou. Que aqui ele entrou dizendo que ia continuar, mas não continuou, porque ele voltou. Agora nós temos esse aumento de posição aqui. Se ele chegar aqui e voltar, a gente sai. Mas se ele não sair aqui, ainda tem um outro aumento, tinha um outro aumento lá em cima para a gente tentar escapar, mas ele saiu. Então eu testei o que? Testamos lá no dia 10 de novembro, que foi ontem, um dia de bastante força. CPI, né, Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos. Época de eleição do Senado americano. Então 14h40 parou R$100. Passou num dia bem lento. Agora eu vou pegar aqui um dia danado de força. 6 de maio.
Imagine o seguinte, você estudou e aprendeu. Aí você tem aí um robô com capital de R$ 2.800 que você faz R$ 100, 200 por dia. É um emprego, é um salário às vezes maior do que a gente consegue ganhar. Quantas pessoas não ganham R$ 2.000 por mês? E você com um robô, e você vai ganhar dinheiro, e você vai aumentando o seu capital. E eu tenho um programa de Indique Ganhe, que eu, quando criei esta empresa, eu não criei empresa para vender robô para você pegar capital e colocar aqui. Hoje, a maior parte das pessoas fazem isso. Mas eu criei a empresa para vocês ganharem dinheiro indicando os cursos para a pessoa comprar o curso, aprender e ganhar dinheiro indicando o robô, e do dinheiro que você ganha indicando, conseguir operar com o dinheiro que ganha das vendas dos cursos do robô. Que hoje na internet pessoas fazem milhões vendendo cursos de como operar, ou seja manualmente ou com robô. E você tem a oportunidade de vender o meu conhecimento, o meu software para outras pessoas, ganhar dinheiro para se capitalizar e não precisar perder o seu capital. Você não precisa arriscar o seu dinheiro. Ah, Rui, mas eu preciso estar usando para poder vender. Eu conheço muito professor de engenharia que não é engenheiro. Ele é engenheiro de formação, mas ele não trabalha como engenheiro. Ele se formou em engenharia e dá aula de engenharia e nunca fez nenhum prédio. Eu conheço agente funerário que vende caixão e nunca morreu. Eu conheço dono de restaurante que tem churrascaria e é vegetariano. Você vende o software, vende o curso, você não precisa. De repente, você pode vender uma cobertura num prédio e não necessariamente ser um corretor que não tem uma cobertura. Não é porque você não tem uma cobertura que uma cobertura não presta. Então sim, você pode comprar aqui, indicar, ganhar dinheiro para poder operar, sem arriscar o seu capital. Será que vai passar? Olha só, falei, estopou. Viram? Não passou. Precisaria de ajustes. Agora, vamos fazer aqui um teste. Nós aumentamos, mudamos os aumentos. Vamos voltar ao original. Qual era o original? Aqui era 800. E o stop 1.200. Foi só isso que nós mudamos, lembram? Voltamos ao original e vamos rodar. Não mexemos em mais nada. E fazer um setup é isso. Aí a gente faz, ó, deu certo lá naquele dia de ontem, fez R$ 1.000, maravilhoso. Mas e os outros dias? Quando eu passo um setup para vocês, eu passo o ano, os 6 meses pelo menos, que ele passou. Isso não quer dizer que ele passará sempre, mas quer dizer que ele tem uma assertividade boa. Então, se você perde com o setup hoje, não adianta mudar, tem que continuar com aquele, porque ele perdeu, mas vai ganhar. Por isso nós temos que começar com robôs pequenos e baratos, para que você possa, se acontecer uma fatalidade de perder antes de ter feito o dinheiro do capital, ainda ter fôlego para continuar. E não rodar muitos rode o robô original, com um contrato cada um. Por exemplo, se eu rodar 10 robôs de 1.800, eu vou rodar R$ 18.000, mas todos com um contrato. Jamais por 2 ou 3 contratos em um robô. Quer dizer, eu não coloco, né? Eu tenho amigos que rodam 1 milhão num dia.
Já pensou que ia rodar 1 milhão? Mas você pensa que alguém coloca 500 mil no robô? Não. São muitos robôs, 50 robôs diferentes. Aí você vai pegar e dividir 1 milhão em 50 setups, 60, 70 setups diferentes em várias plataformas, da Genial, da XP, da Modal. Aí você dilui o capital em tipo robôs de 10 mil, 15 mil, 5 mil e vai pondo até chegar a 1 milhão. Aí na soma, se um perdeu, 40, 50 ganhou, aí você ainda está no lucro até com que um ou dois perca. 3 perderam, 50 ganhou. Então o gerenciamento de como você distribui o seu capital é fundamental para o sucesso. E sempre começar muito pequeno e ir fazendo, tem que ter paciência. Eu digo que assim, o maior capital que você precisa ter aqui é o de ver o pequeno ficar grande. É o pouco capital virar muito trabalhando e não colocando muito capital. Porque se você começa com 2 mil, você corre risco de perder 2. Se você puser 10, você corre risco de perder 10. Então comece com 2 para fazer 2 virar 4, 4 virar 8. Aí um dia você vai ter 10 rodando, mas que você já ganhou do mercado. E se for mais esperto, ainda vai indicar. Você roda um robô, fez 30% no mês, 40%. Indica para bastante gente, ganha comissões pelas indicações, que isso potencializa os seus ganhos. A maior ferramenta que você tem para fazer mais dinheiro mais rápido é indicando. Mas tem gente que diz que não gosta. E eu também não gosto. Eu não gosto de chegar, de querer ir viajar e não ter dinheiro, por exemplo. Eu não gosto de passar no shopping e ver um negócio e não poder comprar. Então, eu, por exemplo, não gosto de morar na rua. Na rua que eu digo é numa casa de rua. Eu moro em condomínio. Sabe, o condomínio da minha casa é 3 mil reais. Então a gente tem que. O que eu quero? Eu faço o que eu faço porque eu gosto de ter uma vida um pouquinho melhor. Então a gente precisa trabalhar para ter o estilo de vida que a gente quer. E vai estopar também este daqui. Estopou. Então nós vimos o que? Dia 6 é payroll. Alguém roda payroll. Agora, eu não sei, aqui é 12 e 24. Eu não sei lhe dizer, porque esse dia está lá na minha lista. Eu vou aqui colocar, né? Para vocês verem que eu tenho Chicago 1, 2 e 3, né? Vamos ver se o Chicago... Mas agora o original. Esse daí que nós estávamos fazendo, eu mostrei para vocês como criar um setup. Aí, fazer... Ali é payroll, você pode... esse dia pular e rodar os outros dias. Se ele passou o mês inteiro, não passa nesse dia, não tem problema. Esse dia, olha só, agora é importante vocês entenderem que eu coloquei o outro setup, o Chicago 3, para nós vermos se ele consegue passar esse dia, só que ele voltou a ser original, é no toque da média. Então agora ele está rodando como, gente? Contra a tendência. Aquele que nós estávamos testando ali era a favor da tendência. E agora não é Chicago 1, é Chicago 3, que é com DX maior. Ou seja, agora eu ponho o DX mais para cima para ele ser mais seletivo. Mas essa regra eu não sei se funciona para robô de tendência. Robô de tendência é diferente. É mais difícil de a gente pôr rédeas nele para domesticá-lo. É mais difícil. Eu aconselho a robô de tendência em dias fracos vai bem. Em dias fortes é melhor não rodar. É diferente de o dia forte você entrar numa operação manual vai fazer muito dinheiro, mas o robô é diferente. Porque o robô a gente tem que colocar as ordens antes do mercado estar funcionando. Não dá para a gente se adaptar ao momento da hora.
Porque isso é muito importante entender. Nós estamos rodando dia 6 de maio. Aí eu tenho o dia, mas eu não tenho horário. Qual foi o horário da notícia? Meia hora antes, 45 minutos antes, pelo menos assim, antes da hora, coloque mais tempo, para dar tempo de você não estar posicionado. E pode ser 30 minutos, 40 depois, você volta. Então, da notícia, porque naquele momento, e eu não sei que horas está estopando aqui, se coincide com a hora que foi lá, não sei. Mas no dia da notícia, naquele momento, a gente não vai estar posicionado. E também naquele dia a gente sabe que por ser um dia de maior probabilidade, ele vai ser mais forte o dia inteiro, não se pode rodar o robô que se roda nos dias fracos num dia desse, não pode. Então, se não tem certeza de que vai fazer, não entra, não opera. E se alguém tiver dúvida, pode mandar a dúvida. Eu faço uma aula explicando a sua dúvida e acaba que talvez possa sanar a dúvida de outro que tenha e nem falou nada. Que muitas pessoas ficam com dúvidas e não falam. E às vezes eu posso deixar de abordar um ponto que seja relevante para vocês. Bem, são 14h50, já parou. Então, o que nós vimos aqui? No robô original, que é contra a tendência, nós colocamos mais longe. E aí o robô operou, suportou esse dia de payroll. Aí você vai pegar este setup e vai operá-lo todos os dias de payroll, daqueles dias lá do ano, para ver, então, será que no próximo evento eu quero ficar posicionado? Vale a pena? Eu vou dizer para você que não vale a pena você estar na hora do payroll posicionado, porque pode vir uma puxada diferente e você perder o capital inteiro. Aquela hora, fica fora e volta, sai 45 minutos antes, no mínimo 45. Quando eu digo, eu já disse 30. Ah, mas tu disse 30. Gente, quando você vai atravessar uma linha do trem, por exemplo, vamos supor que você mora numa rua que passa um trem. Você pode ficar a 1 metro do trem, a meio metro. Quanto mais perto, o vento é mais forte, né? Ou você prefere ficar mais longe do trem para ficar mais seguro. A distância que você vai ficar do perigo, você decide. Eu quero parar. A notícia é às 10h30, então eu só vou entrar depois. Entre 11h30. É uma boa pedida. Aí eu vou rodar das 9h10 às 9h45, para 9h45, a notícia é 10h30, volta 11h30. É uma boa pedida. Você decide. Mas você não vai me dizer aqui que você disse que era tantos minutos antes, tantos depois. Não, você decide o tempo que você quer ficar perto do risco ou mais longe do risco. Então, gente, eu acho que para não deixar as aulas muito longas, o que nós vimos hoje, o robô contra a tendência, este aqui nós vamos ver aqui
nos parâmetros. Ó, dx2, não, média 2, dx80, aqui 2,80 e a média 1. E na média 2 é média 3, dx150. Vou anotar aqui para não esquecer. 2,80 e aqui é 3, 150, 210 o canal para entrar. Se nós formos ver o Chicago 1, Chicago 1, na média 1, eu estou usando lá 2,80, aí é 2,60. Ou seja, eu coloquei 20 pontos mais na média 1. Agora vamos para a média 2 para ver que a média 2 é a média 3. O canal da outra, do Chicago 3, eu usei 150, 210. Veja bem, aqui está 90. Lá eu coloquei quantos pontos a mais? 60 pontos a mais. Então aqui eu coloquei 150. E aqui eu coloquei 210. Olhem olha a diferença. Vamos baixar aqui. Olha como que é o Chicago 1, 90, 150. O Chicago 3, 150, 210. Então eu estou esperando alcançar 150. Ele passa os 90 pontos, chega no 100, 110, 120, 130, 150. Só 150 que talvez eu entre dizendo que ele volta. Mas aí nós temos a opção do Chicago 2. Como é o Chicago 2? Olhem só, Chicago 2, vamos lá na média 1. Chicago, eu não mudei aqui, eu deixei a mesma coisa, 2,60. Não mudei ali no Chicago 2, eu só mudei a segunda média. De 90 eu pus para 110. Acredito eu que aqui até 120, mais 90, 100, 110. Então aqui está com 110, 170. E o Chicago 3, 150, 210. Então aí nós estamos entrando no movimento mais longo, dizendo que ele volta. Mas de tendência eu não sei se eu colocar, porque tendência é um robô que eu pouco opero. Eu fiz o robô de tendência porque em dias muito fracos ele faz mais dinheiro. Mas para dias fortes, eu prefiro aconselhar que é melhor vocês não operarem. Operem robô contra a tendência. Então, gente, as aulas são bastante longas porque é muito material, é muita informação. Então, vamos finalizar a aula 6. E se vocês tiverem dúvidas, mandem as perguntas que nós vamos fazendo outras aulas abordando os temas que vocês têm dúvida. Obrigado e até a próxima aula.